Do que a gente vai começar falando? Vamos começar falando sobre hidrazina. Hidrazina? Hidrazina. Polêmica essa hidrazina. Hidrazina é um composto à base de nitrogênio e hidrogênio, né? E a hidrazina foi usada pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial pelos alemães. E eles fizeram uma mistura bem peculiar, né? Eles misturaram a hidrazina com metanol e água para botar no motor dos Messerschmitt. Do caça lá. Do caça. E era obviamente um combustível que tinha muito poder de propulsão, né? Ele gerava muita força no motor, mas ele destruía o motor. Então os caças iam para os dogfights, combates com os Spitfire da RAF, e quando voltavam os motores eram descartados. Eles tinham que trocar o motor. Esses motores do Messerschmitt eram motores da Mercedes-Benz. Inclusive, quando eu estive lá no museu da Mercedes-Benz, eu pude ver esse motor ao vivo. E lá eles falam sobre essa mistura de combustível. E depois eles fizeram com a hidrazina uma modificação. Em vez de usar metanol, eles passaram a usar etanol na mistura para colocar naquele míssil teleguiado, o V2. Peraí. É um combustível de foguete? Combustível de foguete, propelente de foguete. Continua, professor. Então, a hidrazina hoje, ela é muito usada como propelente de foguete, né? Então, os satélites da NASA utilizam a hidrazina como um propelente. Então, eu reajo a hidrazina com um oxidante e ela produz gás. É nitrogênio e água, e vapor de água, né? Mas no vácuo, essa reação não é de liberação de calor, pelo contrário, ela remove. Então, ela esfria o gás fica gelado. Então, se a gente observar, né, os filmes da Discovery, da Columbus, né, tentando corrigir direção no espaço, a gente vê um gás saindo pelos orifícios, né, direcionais. É a hidrazina que reagiu e virou um gás. Só que esse gás é produzido numa velocidade ridícula, de estúpida. Ela acontece a 220 milissegundos, ou seja, 22 centésimos de segundo eu produzo uma quantidade estúpida de gás, com uma quantidade muito pequena do componente. Então, qual é a vantagem de eu usar a hidrazina num foguete? Eu preciso de uma quantidade muito pequena para eu produzir muito gás, então eu tenho muito propelente. Os satélites que estão indo lá para o final do nosso sistema solar usam a hidrazina como propelente. Legal. A hidrazina também é usada no airbag do carro. Ela tem lá duas cápsulas. Uma é de hidrazina. A hidrazina é um produto líquido, incolor, inodoro, neutro, nitrito de sódio. Eu reajo os dois componentes e eu produzo gás a uma velocidade estupidamente rápida, quase instantânea, numa quantidade muito grande. E aí eu não influo o airbag num acidente. O sistema vai disparar eletronicamente a reação química entre os dois componentes e eles vão produzir um gás nessa reação química que é praticamente instantâneo. Um lance que eu acho que é extremamente importante para quem usa a hidrazina ou pensa em usar a hidrazina como um combustível de competição, é de que a hidrazina tem uma particularidade. Ela, quando está na presença de um composto oxidante, ela entra em autocombustão, instantaneamente, e vai queimar até acabar. Então, isso é chamado de um composto hidrofóbico, tá? Ou seja, ela é extremamente reativa na presença de um oxidante, tá? Ao mesmo tempo, a hidrazina é um composto totalmente inerte, porque é nitrogênio e hidrogênio. Então, eu uso a hidrazina como um aditivo em uso industrial, como um antioxidante ou como um redutor de corrosão, porque ele funciona dessa forma, ele é um neutralizante de processos de oxidação. Ao mesmo tempo, se eu jogar um composto lá que é reativo, ele vai entrar em autocombustão. E instantaneamente, a temperatura do ambiente é instantâneo mesmo, tá, Marcos? Ela vai de 0 a 800 graus. Caramba. E aí você queima o que tiver em volta dele. Se eu tenho um composto orgânico ali, esse composto orgânico vai queimar.
e vai formar resíduo de carbono porque a temperatura não é muito alta. Então ela vai carbonizar, digamos que se usar no motor, ela vai carbonizar um pouco o motor. Exatamente. Caramba, animais aumentando a temperatura dentro da câmera, então tem que tomar cuidado e saber o que está fazendo quando usa hidrazina. Então, o uso da hidrazina vai produzir um efeito completamente catastrófico no motor. Eu tenho que tomar cuidado na proporção de hidrazina que eu coloco, porque eu posso ter um problema seríssimo de detonação no motor e derreter o motor, ou explodir o motor, ou levantar o cabeçote. Por quê? Porque eu perco completamente o controle do momento da ignição. Não adianta colocar, atrasar ponto, você perde esse controle. Você perde esse controle, dependendo da concentração de hidrazina que você coloca. Quer saber quanto de hidrazina você vai colocar? Participa do nosso workshop, né, professor? Isso aí. Vou começar pelo preço, é o que todo mundo pergunta. Ele vai custar R$ 499 através do PagSeguro, então você pode fazer 3 vezes sem juros ou até em 12. Aí tem os juros do cartão, aí você pode escolher lá no PagSeguro sem problema algum. Que dia que vai ser? Dia 29 de junho. Que local? Lá na Tecnomec, onde todos os nossos workshops são realizados. Com a ajuda, queria agradecer a ajuda do Thiago, que ele sempre fornece pra gente aquela estrutura que é sensacional. Quem já foi já sabe como é que é. Duração, ele vai começar às 8 horas da manhã e vai até às 18 horas da tarde. Vai ter certificado? Sim, vai ter certificado. E acho que é isso. Qualquer dúvida, claro, como que você faz para se inscrever? Você manda um WhatsApp para mim ou pode me ligar no 11 9 80 16 5009, tá passando o telefone aqui embaixo. Ou pode mandar também um e-mail no academiamotor@outlook.com e nos vemos lá, né, professor? Eu, você e eles. Valeu, professor. Obrigado, um prazer. Marcão. Obrigado. Prazer estar com você aqui. Um abraço. Valeu, galera. Até Tamo lá, junto. gente.